Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. No vídeo de hoje vim trazer para vocês como ser uma pessoa minimalista, como é esse minimalismo financeiro, né? Na verdade, gente, para quem quer, né, para quem é iniciante, eu iniciei esse canal, para quem já tá aqui comigo, sabe que eu iniciei esse canal no propósito de mostrar toda a realidade para vocês, que se for para crescer, que a gente cresça junto, né, para que a gente tenha assim um incentivo, tanto de vocês para mim quanto de mim para vocês, né? E para ter uma tranquilidade financeira, uma liberdade financeira, a gente tem que ser minimalista, a gente tem que praticar esses hábitos para que, né, para que nossa vida tenha uma estabilidade aí e não viva sempre no vermelho. Então hoje eu vou dar várias dicas para vocês, vou falar para vocês como é esse minimalismo financeiro, né, para que a gente possa ficar mais tranquilo. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, né, comecei aqui mostrando a minha realidade para vocês e continua sendo dessa forma, né. Meu primeiro passo para começar a ter uma vida mais estável foi começar a ser minimalista, né? Fazer esse minimalismo financeiro para que eu pudesse ter mais tranquilidade e futuramente, né, com fé em Deus, ter liberdade financeira. Porque vou trazer um próximo vídeo para vocês qual é a diferença entre liberdade financeira e estabilidade financeira. Existe uma diferença aí, tá? E eu vou trazer para vocês nos próximos vídeos. E assim, gente, primeiramente, para que você possa viver o minimalismo financeiro, você tem que fazer alguns hábitos consecutivamente. Não é uma coisa que você vai fazer hoje, é uma coisa que você vai... São hábitos, né? Na verdade, são hábitos que você vai praticar, que vai fazer com que você tenha uma transformação aí na sua vida, né? Para que você tenha uma paz, digamos assim. E foi assim um divisor de águas, né, fazer esses hábitos. No começo parece um sacrifício, porque no começo você pensa assim, não vou conseguir, mas assim, se você pegar firme, você consegue. Eu falo porque eu sou a prova viva, tá, gente? Eu vivi assim no vermelho, no zero, né? Eu só tinha dívidas para pagar e eu achava que era impagável, que eu não ia conseguir nunca me livrar delas. E graças a Deus, com o minimalismo financeiro, eu consegui. Gente, hoje eu quero mostrar para vocês essas orientações, por quê? Porque essa filosofia funciona como? Muitas das vezes nós temos muitas distrações. Porque assim, gente, eu fui atender minha filha aqui, gente, acabei me distraindo. E aí, gente, muitas das vezes a gente precisa ter foco, ser minimalista, porque o minimalismo, ele nos faz ter concentração naquilo que demanda mais custo-benefício, do que muitas vezes a gente fazer algo só para poder satisfazer o nosso ego no momento, para poder se sentir satisfeito e depois bate o arrependimento. Porque o minimalismo financeiro é isso, você vai evitar muita coisa que só lhe traga a felicidade momentânea, tá? Você vai ter que se livrar daquelas coisas que traga distração, que façam com que você esqueça do teu foco, e aí a gente vai usar essas orientações para que a gente consiga ser minimalista e a gente consiga trabalhar isso na nossa vida financeira, para que a gente consiga fazer com que o dinheiro trabalhe a nosso favor. Nessas orientações que eu vou trazer para vocês, eu vou usar exemplos que aconteceram comigo, certo? Logo que eu iniciei o minimalismo financeiro, a minha meta era se livrar das dívidas, certo? Foi quando eu comecei o canal aqui com vocês que eu falei pra vocês que eu era iniciante, sou ainda, né, gente? Mas assim, eu consigo, como é que eu falo? Ter cuidado, né, com essa corrida dos ratos para que eu não entre em uma bola de neve novamente. Mas eu me lembro que no ano passado, né, na verdade do ano retrasado pro ano passado, eu fiz uma economia em questão de roupa, né? Muitas das vezes a gente, porque vai ser final de ano, que tem que comprar uma roupa verde para atrair não sei o que tem que comprar uma roupa dourada para atrair dinheiro, a branca para atrair paz. Gente, vou ser bem sincera para vocês,
Eu falei, decidi que eu não iria comprar uma roupa, porque eu tinha roupa no meu guarda-roupa, né? Até porque eu faço doação sempre, eu sempre tô com o meu guarda-roupa cheio. É porque, tipo assim, acho que eu não tenho dó de doar, que eu acabo, parece assim, que mina. E aí, dessa forma, eu falei que eu não iria comprar uma roupa para me poder passar o ano, porque não era a roupa que iria mudar a minha vida em si. O que iria mudar a minha vida seria principalmente melhorar a minha vida espiritual, né? Ter fé, foco e consistência nas coisas e principalmente saber colocar essas práticas, né? Tirar da teoria, colocar na prática para que aquele fosse um ano maravilhoso, né? Para que eu conseguisse me livrar daquelas dívidas e graças a Deus eu consegui. E uma das coisas que eu falo para vocês é que muitas vezes a gente, com essa distração de querer, parece uma economia boba, tá? Essa coisa de falar, não vou comprar uma roupa aqui, um sapato ali, porque isso já vai me livrar de uma conta. E muitas vezes a gente fala, mas isso é uma conta boba. E não é, gente. Quando você começa a colocar tudo na ponta da caneta, quando você começa a colocar tudo, colocar o pingo nos is, você vê que não é bobeira, você vê que não é besteira essa coisa de economizar. Você começa a levar a sério e você vê o quanto melhora o andar da carruagem, né? Você vê o quanto a sua vida financeira melhora de uma forma assim extraordinária. E como dica boa é dica compartilhada, lógico que eu quero, assim como eu saí das dívidas, eu sei que tem pessoas aqui que também lutam para sair das dívidas e lógico que eu vou querer tá ajudando vocês, tá? E espero que um dia vocês venham aqui me contar que você conseguiu seguir as orientações e que você conseguiu sair das dívidas também, que você tá melhorando a sua estabilidade financeira, certo? Para que dessa forma, gente, a gente consiga realizar grandes sonhos, grandes conquistas. O ano que eu comecei esse canal, o meu maior objetivo era pagar as dívidas. Hoje em dia eu já tô com as contas quitadas, tá? Tenho contas fixas, como eu sempre falo com vocês aqui, mas graças a Deus, contas de dívidas, de ficar quebrando com a cabeça, graças a Deus eu não tenho mais, pra honra e glória do Senhor. Então assim, eu tô muito, muito, muito em paz e muito feliz e vejo o quanto tem pessoas aqui que deixam feedbacks falando que eu ajudei, que meu vídeo foi recomendado pra vocês. Então assim, eu peço pra vocês que se vocês eu ajudei vocês de alguma forma, se alguma dica foi útil pra vocês, por favor, deixe o likezinho aí, tá bom? Deixe um comentário falando o que você acha, se é uma boa estratégia e tal, enfim, bora continuar o vídeo. E como eu falei pra vocês, que que uma das minhas... Peraí que, gente, eu esqueci a palavra. Que uma das minhas metas seria pagar as dívidas, graças a Deus eu quitei. E a segunda seria criar uma reserva financeira. Gente, a reserva financeira digamos que é uma conta, né? Acho que todo mundo sabe o que é uma reserva financeira. Peraí, todo mundo sabe o que é uma reserva financeira. A reserva financeira nada mais é do que você ter um lugarzinho ali para que você possa ter algo guardado, né? Quando lhe surgir uma necessidade, né? Seja, né, coisa mínima. Porque uma coisa que eu falo pra você, gente, quando você tem uma reserva, né, pra colocar um pouquinho ali, isso lhe livra de outras dívidas. Por exemplo, se surge um imprevisto aqui, outro ali, se você tem um valor simbólico ali, vai te ajudar de certa forma. Ah, mas eu não tenho valor simbólico. Você vai começar do pouco, você vai colocar um pouquinho todo mês. Quando você vê, aquilo vai lhe dar gosto de você querer mais e mais. Tanto é que eu falei pra vocês que quando eu iniciei esse canal, minha meta era ter um valor guardado e eu nunca conseguia. Por quê? Porque eu não tinha foco, eu não tinha meta, eu não tinha consistência no que eu queria. Eu só pensava naquilo, mas eu não colocava em prática. Então assim, isso dificulta muito a nossa vida, porque muitas das vezes a gente só fala e não tem atitude. É a atitude que vai nos levar a um lugar assim extraordinário. Então, uma coisa que eu falo pra vocês é que muitas das vezes a gente precisa gastar apenas com o necessário, gente. Uma das dicas que eu dou pra vocês é coloque tudo na ponta do lápis.
Porque como a gente estava falando aqui, gente, como eu falei pra vocês, muitas das vezes a gente não leva, né, aquilo a sério, não põe em prática, e isso dificulta a nossa vida. Isso faz com que atrase cada vez mais os nossos propósitos, né, os nossos sonhos. E uma das coisas que eu falo pra vocês que não é sobre o dinheiro, e sim sobre a mentalidade, porque a mentalidade que eu tinha lá em 2024, essa mentalidade ela só me levou pro buraco, pro vermelho. E eu posso culpar alguém? Eu posso me vitimizar? Não, isso foi um reflexo das minhas escolhas, das minhas péssimas escolhas. Eu que me endividei, eu que fiz contas que ficou fora do meu alcance pagar. Se vocês não assistiram os outros vídeos anteriores, assistam que vocês vão entender se você caiu nesse vídeo de paraquedas. Então assim, nem sempre é sobre dinheiro, e sim sobre a mentalidade, o nosso pensamento, sobre o nosso psicológico. Então assim, uma das coisas que a gente precisa trabalhar muito é o nosso psicológico, porque o nosso psicológico, se ele entende que você precisa economizar, que você precisa... que você precisa economizar, que você precisa... E assim, gente, mudando a nossa mentalidade, você vai ter o quê? Você vai ter foco, você vai ter consistência, você vai ter persistência. Então assim, não vai ser qualquer coisa que vai lhe distrair, que vai lhe tirar do seu foco, certo? Isso é uma forma de seu cérebro entender, né? De tirar a distração. Quando lhe vir a distração, falar, não, isso aqui não é necessário agora, isso aqui vai atrasar o meu projeto futuramente. Gente, peraí. Então assim, gente, não é sobre o valor que você vai colocar nessa reserva financeira no começo, porque no começo vai ser pouco mesmo, mas o pouco que você vai colocando lá, ele vai rendendo, entende? Rende pouco? Rende, não vou enganar vocês aqui. Uma reserva financeira, seja lá o banco que vocês quiserem, né? Não vou dar exemplos aqui, porque cada um tem uma perspectiva, né? Tem uma forma de pensar. Então, quando você tem uma reserva, que você tem um valor guardado, cada vez mais você vai guardando, vai guardando. Não é melhor você ter um valor guardado que seja pouco, melhor do que seja sabendo que aquele valor poderia ser uma dívida, que você estaria no vermelho, negativado? Então, assim, pense que isso já está sendo um impulso para que você possa melhorar cada vez mais. E foi o que aconteceu comigo. Graças a Deus, eu me vejo assim, bem mais tranquila. Isso foi um gatilho pra mim, e isso trouxe pra mim, foi um divisor de águas tão bom, gente, tão incrível, que hoje em dia eu fico pensando como foi bom eu ter criado esse canal pra mim lembrar o quanto isso foi extraordinário, foi maravilhoso, e foi assim um divisor de águas na minha vida. E eu falo pra vocês, gente, que nós, né, podemos transformar a nossa realidade financeira. Por quê? Porque muitas das vezes a gente acha que gastar com uma coisa aqui, com outra ali, é útil, e não é. Aquilo é inútil, muitas das vezes só vai tomar espaço, vai atrasar um sonho que você tinha, né? E a gente tem que pensar que se a gente não começar pouco, se a gente não começar colocando pouco numa reserva financeira, a gente nunca vai ter muito. Então a gente precisa ter esse foco de acreditar que a menor árvore da floresta, ela já foi pequenininha, ela já foi uma mudinha. Então vamos plantar, regar a nossa mudinha, né? Acreditar nos nossos objetivos, nos nossos sonhos, porque assim, mesmo que você coloque lá 10 reais, 15 reais, 20 reais, eu vou trazer pra vocês aqui, pra gente fazer juntos um desafio, tá? Pra gente criar uma reserva financeira. Se vocês quiserem e acharem legal essa ideia, deixa aqui nos comentários. Vamos criar uma reserva financeira, que a gente vai ter essa reserva financeira juntos, em nome de Jesus. E para que a gente possa mudar essa mentalidade de toda vez que vir um gatilho para você, eu preciso comprar isso, aquilo, não, eu não vou gastar porque eu não preciso. Uma das orientações que eu quero dar para vocês aqui, gente, não vou me alongar porque eu já tô atrasada. Uma das orientações que eu vou trazer para vocês aqui, para que possa estar melhorando essa parte. Evite um carro, gente. Pare de comprar parcelado. Minha filha chegando da escola. Pare de comprar parcelado. Gente, evite parcelamentos. Evite o que for contas. Foque no que você tá querendo, naquele objetivo maior. Respeite a sua prioridade. Tipo assim,
respeite como você é hoje em dia, sabe os seus objetivos de vida. Por exemplo, se você mora numa casa de R$ 600 o aluguel, mantenha ou diminua se for preciso, para que isso possa melhorar a sua vida. Analise os seus hábitos de consumo. Como assim? A planilha, que vocês sempre vão me ver aqui falando de planilha de gastos, ela é assim primordial. Vocês vão precisar de uma planilha de gastos, então tenha uma planilha de gastos para que vocês saibam se esse consumo foi necessário, se esse consumo é preciso. Porque assim, gente, vocês têm que lembrar que a nossa vida financeira, ela é o reflexo dos nossos costumes, né? Lembrando assim que a educação financeira, ela é flexibilidade. Como assim, Ieda? É flexibilidade em questão de tipo, se eu quero atrair algo tão importante para minha vida, eu preciso o quê? Eu preciso me sentir confortável, mas desde que eu saia da zona de conforto e desde que eu consiga levar isso a sério, para que eu consiga realizar esse sonho lá na frente, né? Não precisa você estar falando seus objetivos de vida, mas desde que você acredite nos seus objetivos de vida, de que você tenha confiança que você vai conseguir e você seguir, né, essa orientação que educação financeira é flexibilidade. Por exemplo, quanto mais eu busco, quanto mais eu estudo, quanto mais eu quero ser economista, mais economista eu vou ser. E a última dica que eu deixo aqui pra vocês, gente, não tenha muitas linhas de crédito. Eu tenho apenas um cartão de crédito. Quando eu me endividei lá no passado, que eu falei pra vocês, gente, eu tinha 4 cartões de crédito. Qual a necessidade, né? Você querer que um ônibus caiba dentro de um Onix, né? Essa comparação que eu tô fazendo, então assim, é impossível. Como que eu ia ter 4 cartões de crédito se o valor que eu recebo não coincidia com isso? Então assim, tenha apenas uma linha de crédito, porque assim você vai facilitar. Tudo que você comprar ali, você vai saber que você tá devendo ali, pronto. Não corre o risco de você esquecer, de você atrasar, de gerar multas e IOFs rotativos, que vocês sabem, né? Que assim, é um tiro no próprio pé. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Que Deus abençoe vocês grandiosamente. Meu muito obrigada. Fiquem todos com Deus e até os próximos vídeos.